Hoje vamos aprofundar em mais um capítulo dessa série maravilhosa Romanos, como você nunca viu. Olha só, existe um tipo de afastamento espiritual muito mais perigoso do que o capítulo 1. O afastamento de quem acha que está perto de Deus. Romanos 2, ele revela um perigo muito silencioso. Sabe, muitas pessoas conhecem a Bíblia, frequentam ambientes religiosos, falam de Deus, mas ainda assim têm um coração distante dele. Como assim, você pode me perguntar? A gente vai ver tudo isso hoje no capítulo 2 do livro aos Romanos. Sabe por quê? Porque nem toda a aparência espiritual revela intimidade com Deus. O religioso muitas vezes julga o pecado visível, mas ignora algo muito pior, que é o orgulho escondido. Sabe por quê? Porque conhecimento sem transformação produz endurecimento. O problema não está apenas em pecar. O problema está em achar que não precisa de transformação genuína, mudança de vida. Você acredita que hoje existe mais aparência espiritual do que verdadeiramente transformação real? Você acredita nisso? Fica comigo até o final. Fica aqui até o final, que vamos falar muito bem sobre isso. Sabe por quê? Porque os detalhes desse capítulo 2 revelam verdades que muita gente nunca viu. E talvez você também não tinha observado. Então fica aqui até o final para você entender melhor o que o capítulo 2 quer dizer para nós hoje, tá bom? Então, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo por aqui. Se essa mensagem já fizer sentido para você, compartilhe ela também com alguém, tá bom? E já se inscreva aqui no canal, porque hoje daremos continuidade à nossa série Romanos como você nunca viu. Romanos é uma carta muito linda. A carta aos Romanos foi escrita pelo apóstolo Paulo, conforme muitos estudiosos já se aprofundaram em descobrir. Provavelmente por volta dos anos 57 a 58 depois de Cristo. Paulo aqui estava em Corinto quando escreveu esta carta. E algo interessante, ele diz aqui de uma forma que deixa a gente entender que ele não estava pessoalmente lá na igreja de Roma. Mesmo assim, essa carta acabou tornando a carta mais profunda do Novo Testamento. Sabe por quê? Porque ela fala sobre pecado, ela fala sobre graça, ela fala sobre a fé, fala sobre salvação, fala sobre transformação. E hoje a gente vai se aprofundar aqui no capítulo 2 para responder algumas perguntas essenciais. Essas perguntas que nos rodeiam, sabe? Por exemplo, qual o maior perigo da religiosidade sem Deus, né? Sem um relacionamento genuíno com Deus? Porque talvez o maior perigo espiritual não seja estar perdido, visivelmente, já descancarado o pecado. O maior perigo talvez seja acreditar que está bem, sem realmente estar. Sabe, a religiosidade pode até mudar o comportamento, mas só Deus transforma o coração. Romanos 1 mostrou o afastamento visível da humanidade. Você assistiu Romanos 1? Se não, já te convido, vai lá e assiste todo o vídeo que fala sobre Romanos 1, todo o estudo. É só 40 minutos. Romanos 2 hoje vai mostrar, sabe o quê? Algo mais perigoso. Ele vai falar sobre o pecado escondido da religiosidade.
Aqui no capítulo 2, Paulo confronta pessoas que conheciam a lei, né, os judeus, saduceus daquela época, tinham uma aparência espiritual, julgavam os outros com maestria, mas, na verdade, também estavam distante de Deus. Isso é sério. Sabe por quê? Romanos 2 é extremamente atual também para as nossas vidas. Veja só algo muito importante para saber. Algo muito importante. Veja só. O apóstolo Paulo continua construindo seu argumento, não é? Porque assim, ó, lá em Romanos 1, ele mostra a corrupção da humanidade longe de Deus. E aí ele tem uma parte que ele fala, e ele os entregou aos seus desejos. Em Romanos 1, ele fala nitidamente sobre isso, sobre a corrupção da humanidade. Só que agora em Romanos 2, ele se volta para quem? Para os religiosos de plantão. O alvo de Paulo aqui era pessoas que julgavam os pecados dos outros, que se sentiam moralmente superiores aos outros, que confiavam na aparência espiritual. Sabe, não há transformação verdadeira no coração deste capítulo aqui. Ele toca os religiosos. Você pode até parecer espiritual, é isso que ele diz aqui, e ainda está distante de Deus. Vamos estruturar melhor esse capítulo para você entender o capítulo 2? Vamos fazer assim, vamos dividir em partes. Vamos primeiro falar do 1 ao 5. Olha o que ele diz aqui, do 1 ao 5. Portanto, você que julga os outros é indesculpável, pois está condenando você mesmo naquilo em que julga, visto que você que julga pratica as mesmas coisas. Olha só que confrontador aqui. Sabemos que o juízo de Deus contra os que praticam tais coisas é conforme a verdade de Deus, contra os que praticam tais coisas é conforme essa verdade. Assim, quando você, um simples homem, o julga na prática, vamos ler de novo, olha só. Portanto, você que julga os outros é indesculpável, pois está condenando você mesmo naquilo em que julga, visto que você que julga pratica as mesmas coisas. Sabemos que o juízo de Deus contra os que praticam tais coisas é conforme a verdade. Assim, quando você, um simples homem, ou julga, mas pratica as mesmas coisas, pensa que escapará do juízo de Deus? Ou será que você despreza as riquezas da sua bondade e tolerância? Será que você despreza as riquezas da sua bondade, tolerância e paciência, não reconhecendo que a bondade de Deus o leva ao arrependimento? Contudo, por causa da sua teimosia e do seu coração obstinado, você está acumulando ira contra você mesmo para o dia da ira de Deus, quando se revelará o justo julgamento. Olha isso aqui, gente. És indesculpáveis. Olha o perigo de julgar os outros aqui. Ele diz, és indesculpáveis, ó homem, quando julgas. Paulo aqui confronta algo muito profundo. Quem julga os outros, mas pratica atos semelhantes, escondidos no coração. Paulo confronta algo aqui muito profundo. Quem julga os outros, mas pratica as coisas semelhantes. Sabe, é uma verdade importante aqui. O problema não é discernir erro. É usar o erro do outro para esconder o próprio coração, o seu próprio erro, o seu próprio orgulho, o seu próprio soberba. Algumas pessoas usam, né, a religiosidade como esconderijo espiritual. Romanos 2, do 1 ao 5, é um dos textos mais confrontadores sobre o coração religioso. Sabe por quê? Porque Paulo agora, ele sai do pecado visível do capítulo 1 e entra no pecado escondido do capítulo 2.
Sabe, ele fala de orgulho, ele fala sobre julgamento, ele fala sobre a falsidade, a falsa superioridade, ele fala sobre o endurecimento do coração. E aqui está algo muito profundo para a gente entender hoje. Romanos 1 confronta o pecador que sabe que está longe de Deus. Já Romanos 2 confronta o religioso que acha que está perto de Deus. Romanos 2, do 1 ao 5, que a gente leu agora, ele diz: portanto, és indesculpáveis, ó homem, quando julgas. És indesculpável. Sabe, essa palavra é muito forte aqui. Paulo remove toda defesa. O que isso significa? Sabe, é como se ele dissesse assim, o religioso acreditava nessa época que estava seguro, que era moralmente superior, só porque seguia a lei, que o erro estava nos outros e não nele, que ele era superior a todo mundo, que ele era superior aos gentios. Mas Paulo destrói isso aqui. Paulo destrói. Julgar o outro não absorve o seu pecado, não absorve você. O pecado do religioso aqui não é apenas errar, é acreditar que está acima dos outros. Ele deixa bem claro aqui, quando julgas. Aqui precisamos de equilíbrio bíblico para entender, sabe por quê? Porque Paulo não está dizendo que discernir o erro é errado. O problema aqui é condenação orgulhosa, é superioridade espiritual, é hipocrisia moral, seguidores de leis, de regras, de conceitos, mas um coração endurecido e longe de Deus. O religioso da época fazia isso. Ele apontava o pecado alheio, só isso que ele sabia fazer, mas ignorava o próprio coração. O que você tem feito hoje? Ignorado o próprio coração e só apontado os erros dos outros? Sabe, a gente precisa entender um pouco melhor isso. Sabe por quê? Muitas vezes o julgamento exagerado do outro revela áreas não tratadas dentro de nós. Algumas pessoas usam o erro do outro para esconder a própria necessidade que há de transformação em sua vida. Sabe, aqui a gente vê práticas condenatórias. Ele diz assim, ó, praticas as próprias coisas ou as mesmas coisas. Aqui Paulo demonstra a máscara religiosa. Você julga, mas está praticando as mesmas coisas. O ponto central aqui é dizer, não basta condenar o pecado externamente, meu amigo, minha amiga. Se internamente o coração continua distante de Deus. Sabe, e isso, se você observar, é muito atual. Não foi só há 2000 anos atrás. Não foi só há 2000 anos atrás. É muito atual para hoje. Hoje existem pessoas que sabem muito, conhecem muito, falam bonito, aparentam espiritualidade, mas sabe como elas vivem? Vivem com orgulho, vivem vaidade, vivem dureza de coração, vivem com falta de amor. Elas não se importam com a dor do próximo. É possível até condenar pecados visíveis, porque é o que elas fazem, condenam o tempo todo.
acusam o tempo todo, julgam o tempo todo. Mas muitas vezes o coração permanece cheio de pecados invisíveis. É o que Paulo diz aqui em Romanos 2. Desprezas as riquezas da sua bondade. Agora Paulo muda o foco. Ele fala da bondade de Deus. E isso é lindo da gente entender. O religioso, ele interpretava: Deus não me puniu, eu estou bem. Mas Paulo aqui no capítulo 2 de Romanos, ele explica diferente. Ele fala a bondade de Deus, não é a aprovação do pecado. Sabe o que é a bondade de Deus? É uma oportunidade de arrependimento. Sabe uma verdade profunda aqui? Muitas pessoas confundem paciência de Deus com permissão de Deus. O silêncio de Deus não significa a ausência da santidade. Muitas vezes significa misericórdia esperando arrependimento. A bondade de Deus, ela te conduz ao arrependimento, é fato. Sabe, se você observar essa frase, ela é gigantesca teologicamente. O arrependimento bíblico não é apenas medo da punição. Sabe o que é o arrependimento bíblico? É mudança de mente, metanoia. É mudança de direção. É conhecimento do estado espiritual. Primeiro você tem que reconhecer que você precisa melhorar de transformação, precisa tirar esses pecados invisíveis do teu coração. Esse coração duro, religioso. E Paulo diz algo aqui, que toca. Deus tenta conduzir o homem pelo amor antes do juízo. Deus geralmente envia a misericórdia. Sabe, ele fala aqui, ó, segundo a dureza do teu coração. Agora aqui o tom muda fortemente. O que endurece o coração do homem? O que endurece o coração do homem? Sabe, quando a pessoa resiste continuamente correções, confrontos, ele já começa a endurecer seu coração. Sabe, quando a pessoa ignora que é confrontado com as escrituras sagradas, como nós estamos sendo, fomos no capítulo 1 e agora estamos sendo no capítulo 2 de Romanos, da carta. Isso é dureza de coração. Quando você não quer ouvir. Sabe, outra coisa é quando a pessoa rejeita o arrependimento. Eu não vou arrepender, eu não vou pedir perdão. Isso é um coração endurecido. O coração endurecido, ele não apenas... Não, pra você entender melhor. O coração endurecido não é aquele apenas que peca, aquele pecado visível que todo mundo veja. É o que perde a sensibilidade, entende? Que perde a sensibilidade. O maior perigo espiritual não é errar, gente. Tem até um ditado que diz que errar é humano, né? E a própria Bíblia diz assim, ó, aquele que não tem pecado já se torna mentiroso. Então a gente vê que o perigo maior espiritual não é errar. Sabe qual é o perigo? É parar de sentir tristeza pelo erro, se arrepender e não cometê-lo mais. Você entende isso hoje? Você entendeu? Se você não entendeu, comenta aqui que eu te explico melhor. Aqui diz, acumulas ira.
Sabe, essa imagem, você imaginar com mulas ira, é muito séria. Paulo mostra aqui que cada resistência contínua aumenta a responsabilidade espiritual. Sabe uma aplicação importante aqui que a gente precisa entender para a gente melhorar nosso raciocínio e sensibilidade? Quanto mais luz recebemos, mais nossa responsabilidade aumenta. Maior é essa nossa responsabilidade diante dela. Conhecimento espiritual sem arrependimento pode endurecer ainda mais o coração. E a gente precisa ter esse cuidado, essa sensibilidade. Romanos 2, dos versículos 1 ao 5, sabe o que ele nos mostra? Sabe o que ele mostra? O processo do orgulho religioso. Não é assim de uma vez. Vai aos poucos, sabe? É um processo. Romanos 2, dos versículos 1 ao 5, ele mostra o processo do orgulho religioso. Sabe, a pessoa julga os outros, a pessoa se sente superior aos outros, a pessoa ignora o próprio coração, a pessoa confunde paciência com aprovação. A pessoa resiste ao arrependimento. A pessoa vai endurecendo internamente sem perceber. E esse texto confronta religiosidade sem transformação. Esse texto do capítulo 2, ele confronta a aparência espiritual. Sim, ele confronta também orgulho moral e endurecimento silencioso. Enquanto o capítulo 1 mostrou o homem perdido longe de Deus, o capítulo 2, ele mostra talvez algo ainda mais perigoso. O homem que pensa estar perto, mas nunca permitiu que Deus tratasse verdadeiramente o teu coração. Ele só pensa que está certo, ele só pensa que está agradando a Deus, mas está com o coração endurecido, vivendo uma religiosidade vazia. Você consegue entender isso aqui no capítulo 2 de Romanos? Olha só, o religioso pode abandonar pecados visíveis, sabe aqueles que ele condena tanto? Ele pode abandonar. Só que ainda continuar distante do Criador, com o coração distante de Deus. Ah, isso não é possível? É possível, porque o capítulo 2 do livro de Romanos, ele nos ensina isso e nos confronta com isso. Eu te convido, assim que terminar esse estudo, você ir ler de novo lá, o capítulo 2 de Romanos. Olha só, vamos ler dos versículos 6 ao 11. Deus retribuirá a cada um conforme o seu procedimento. Ele dará vida eterna aos que persistem em fazer o bem, buscando glória, honra e imortalidade. Mas haverá ira e indignação para os que são egoístas, que rejeitam a verdade, seguem a injustiça. Haverá tribulação e angústia para todo ser humano que pratica o mal, primeiro para o judeu, depois para o grego. Mas a glória, honra e paz para todo que pratica o bem, primeiro para o judeu, depois para o grego. Pois em Deus não há parcialidade. Quero que você observe comigo aqui o que Paulo deixa claro e ele repete. Primeiro para o judeu e depois para o grego. O que Paulo quer dizer assim? Primeiro para o judeu, depois para o grego. Primeiro para você que conhece a verdade e mesmo assim continua longe de Deus, para depois ter para aqueles que já estão distante de Deus e estão com seus pecados visíveis. Primeiro para o conhecedor, depois para aquele que não conhece. Deus julga com justiça, é o que diz aqui. Deus julga com justiça, é o que diz o capítulo 2. Deus retribuirá a cada um segundo seus procedimentos.
Aqui Paulo mostra de uma forma que aqueles religiosos ali da época não estavam conseguindo enxergar ou não queriam. O que Paulo mostra aqui? Deus não julga a aparência, não julga discurso, não julga posição religiosa. O que Deus julga? Algo mais profundo. Por quê? Porque Deus vê o coração. É possível impressionar pessoas e ainda está distante de Deus. É isso que Paulo diz aqui. Olha só quando a gente lê o 12 ao 16. Todo aquele que pecar sem a lei também perecerá. Todo aquele que pecar sob a lei, pela lei será julgado. Porque não são os que ouvem a lei que são justos aos olhos de Deus, mas os que obedecem à lei. Estes serão declarados justos. De fato, quando os gentios que não têm a lei praticam naturalmente o que ela ordena, tornam-se a lei para si mesmos, embora não possuam a lei, pois mostram que as exigências da lei não estão gravadas em seu coração, e disso dão testemunho também a sua consciência e os pensamentos deles, ora acusando-os, ora defendendo-os. Isso tudo se verá no dia em que Deus julgar os segredos dos homens mediante Jesus Cristo, conforme o declara o meu evangelho. Deus retribuirá a cada um. Já no 12 ao 16, aqui nesses versículos, ele fala da consciência, a responsabilidade. Paulo mostra que até os gentios possuíram consciência moral. E isso é profundo de entender. O ser humano pode ignorar Deus externamente, mas a consciência continua acusando internamente. O coração humano pode tentar silenciar Deus, mas dificilmente consegue. E há algo muito profundo aqui, que até a gente comentou lá no capítulo 1. A gente comentou algo semelhante. Consciência e responsabilidade. O ser humano pode ignorar Deus externamente, mas vai continuar a sua consciência internamente acusando. O coração humano pode até tentar silenciar Deus, mas dificilmente consegue silenciar a consciência. Você entende isso? Consciência, responsabilidade espiritual, julgamento de Deus e verdade interior. Romanos 2, aqui dos versículos 12 ao 16, é um trecho extremamente profundo, sabe por quê? Porque Paulo começa a falar sobre isso. Consciência, responsabilidade espiritual, julgamento de Deus, verdades interior. Aqui ele desmonta a falsa segurança religiosa dos judeus e também mostra que ninguém consegue escapar totalmente da realidade moral diante de Deus. Esse texto é denso teologicamente, mas ao mesmo tempo é lindo quando entendido corretamente. Paulo aqui está respondendo implicitamente uma ideia dos judeus. E qual era ela? Nós temos a lei. Então, estamos seguros. E o interessante que a gente vê aqui que Paulo, ele já confronta eles aqui no capítulo 2. Possuir conhecimento não significa automaticamente viver em obediência. Ou seja, possuir a lei não significa automaticamente viver em obediência a ela, a quem a mandou. E então ele introduz algo profundo aqui. Até os gentios possuem consciência moral, mesmo não sendo conhecedores da lei, não tendo a lei. Ele diz aqui: todos os que sem lei pecaram.
Ele deixa claro aqui no versículo 12. Leia aí. O que Paulo quer dizer com isso? Existem dois grupos. Judeus tinham lei, revelação, escrituras, a Torá, né? Os gentios não tinham a lei de Moisés formalmente como os judeus. Mas ambos pecaram. Ambos, não foi só os gentios, tá? Ambos pecaram. E isso é uma verdade importante da gente entender aqui. O conhecimento recebido aumenta a responsabilidade. Então, quem tinha mais responsabilidade aqui em fazer a vontade de Deus? Quem? Quem tinha uma lei. O conhecimento recebido aumenta a responsabilidade, mas a falta da lei também não elimina totalmente a responsabilidade moral. Mais luz não cria responsabilidade do zero. Sabe o que ela faz? Ela aumenta a responsabilidade que já existe. Quando você vai lá no versículo 13, ele diz assim, ó, os que ouvem a lei não são justos. Sabe o que essa frase faz? Ela destrói religiosidade superficial. Paulo afirma aqui nesse trecho, sabe o quê? Só ouvir não basta. Só ouvir não basta. Eu quero te dizer hoje também aqui. Só ouvir não basta. Paulo, quando diz isso aqui, isso é forte para a gente entender. Sabe por quê? Porque muitos conhecem versículos, muitos escutam mensagens, porque hoje a internet está cheia. Muitos frequentam ambientes espirituais, vão à igreja, ouvem lá a ministração, mas nunca permitiram transformação verdadeira. É só até aqui. Eu vou lá buscar a bênção, mas eu não quero o abençoador. Eu não quero viver em obediência. Eu não quero transformação. Eu quero continuar do meu jeito. Deus não se impressiona apenas com o quanto você escuta, mas com o quanto você vive aquilo que escuta, aquilo que ouve. No versículo 14, olha só o que diz aqui. No versículo 14, olha o que diz. Os gentios mostram a norma da lei gravada no coração. Dos versículos 14 e 15, ele mostra isso. Aqui Paulo entra em algo muito profundo. Ele fala da consciência humana. E o que significa a consciência humana? Ele diz, mesmo sem conhecer toda a lei, os gentios ainda demonstravam senso moral, percepção do que é certo e errado, consciência ética. Eles demonstravam isso. E sabe o que isso revela? Revela algo gigantesco para nós. O ser humano, ele foi criado com percepção moral interna. Então, mesmo que a pessoa fala assim, mas eles não são conhecedores, mas ele tem uma percepção moral interna. E quem coloca isso lá dentro? Sabe uma verdade teológica importante da gente entender desse texto aqui? A consciência não salva, mas ela testemunha contra nós. Ela acusa, ela confronta, ela revela nossa responsabilidade diante de Deus. A consciência a consciência é uma testemunha silenciosa de que o coração sabe mais do que admite saber. Isso às vezes machuca, né? Confronta, né? A gente quer se esquivar, se esconder. Mas a nossa consciência, ela sabe muito bem o que você está fazendo, certo ou errado. Você pode até, não tô nem aí, mas tem alguma coisa aí dentro que fica te dando um sinalzinho. Ei, você precisa mudar.
E isso aí não é correto fazer, mas você insiste em fazer. Corações endurecidos. Só que terão suas responsabilidades, cada um será julgado conforme o seu procedimento, é o que diz aqui. Sabe o interessante da gente ver também nesse capítulo? A consciência, ora acusando, ora defendendo, e isso é extremamente humano para a gente entender. Paulo descreve aqui o conflito que há internamente em nós, o conflito que há no humano, o conflito que há na humanidade. A consciência, ela acusa quando erramos. E ela tenta justificar ao mesmo tempo quando queremos aliviar a culpa. Você já se pegou fazendo isso? Você sabe que o que você fez é errado, mas aí você tenta justificar. Ah, mas eu fiz isso porque por causa disso. Isso é a tentativa de justificar. Sabe? E isso que ele diz aqui é totalmente atual para os nossos dias. As pessoas hoje, elas relativizam demais, racionalizam demais, justificam comportamentos demais. Internamente, muitas vezes continuam inquietas. Por quê? Porque a consciência continua acusando que você não está praticando coisas corretas. Você pode tentar convencer os outros até, e às vezes conseguir, mas dificilmente consegue silenciar completamente a consciência. Deus julgará os segredos dos homens. Olha o que diz o 16. Isso tudo se verá no dia em que Deus julgar os segredos dos homens. Aqui Paulo chega numa profundidade enorme. Deus não julga apenas a aparência, não julga apenas discurso, não julga apenas comportamentos externos, como esses pecados visíveis que geralmente você costuma condenar e julgar. Não que eu estou falando que eles estejam certos, tá, gente? É porque eu quero te trazer aqui para o texto. Sabe, ele vê, o que Deus vê? Ele vê motivações, ele vê intenções, ele vê pensamentos escondidos. E isso confronta profundamente. É possível parecer correto externamente e ainda carregar um coração distante do seu Criador. Religiosidade. Romanos, aqui nos versos 12 ao 16, sabe o que ele nos ensina? Deus julga com perfeita justiça, porque ele considera luz recebida, ele considera consciência, ele considera a intenção e considera a verdade interior. A consciência revela responsabilidade moral, você entende? Mesmo sem a revelação completa. E conhecimento sem obediência, eu quero te dizer, meu caro amigo, minha cara amiga, não salva. Não salva. Se você está curtindo essa mensagem, dá um curtir aqui para essa mensagem chegar em mais corações. Se você também não concordar, discute, dá um dislike aí. Comenta, pode falar. Quem sabe a sua dúvida, o seu questionamento vira até um estudo aqui depois, ou uma live no canal, para esclarecer dúvidas de outros. Conhecimento sem obediência não salva. Esse texto, sabe o que? Ele confronta demais. Ele confronta a religiosidade, ele confronta aparência espiritual, ele confronta hipocrisia, autossuficiência moral. Autossuficiência moral, a gente falou um pouco sobre isso no capítulo 1. Hipocrisia, o que é uma pessoa hipócrita? Aquela pessoa fingida, que aparenta ser uma coisa e ela não é. Você conhece a verdade ou permite que ela transforme em você? Conhece? Você só conhece? Ou você permite que ela transforme em você?
Sabe, a consciência, ela pode ser ignorada, mas dificilmente deixa de falar. Você pode até ignorar ela, mas ela está aí dentro falando sim. Conhecimento bíblico sem transformação produz endurecimento. Deus não julga apenas aquilo que fazemos, mas aquilo que escondemos. Nem toda a aparência espiritual revela um coração rendido a Deus. Paulo está mostrando isso aqui hoje no capítulo 2. O problema da humanidade não é apenas falta de informação espiritual. É resistência interior à verdade. Anota isso aí. O coração humano pode aprender a esconder muitas coisas dos outros, mas nunca esconder de Deus. Isso é revelador, confrontador, mas também transformador quando você entende, a sua consciência compreende e você se arrepende e busca transformação. Olha, quando você lê aqui, ó, dos versículos 17 até o 24, diz assim, ó: ora, você leva o nome de judeu, apoia-se na lei, orgulha-se de Deus. Você conhece a vontade de Deus e aprova o que é superior, porque é instruído pela lei. Você está convencido de que é guia de cegos, luz para os que estão em trevas, instrutor de insensato, mestre de crianças, porque tem na lei a expressão do conhecimento e da verdade. Vocês têm. E então, você que ensina os outros, não ensina a você mesmo? Uau! Você que prega contra o furto, furtas? Você que diz que não se deve adulterar, adultera? Você que detesta ídolos, rouba-lhes o templo? 23. Você que se orgulha da lei, desonra a Deus, desobedecendo a lei. Pois, como está escrito, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por causa de vocês. Ah, Senhor, tenha misericórdia de nós, que não venhamos envergonhar o teu santo evangelho. Olha o que Paulo diz aqui. Paulo, ele não rodeia mais, não, ele vai direto ao ponto. Ele confronta os que ensinavam, mas não viviam o que ensinavam. Sabe qual é o problema aqui? Conhecimento sem transformação. Paulo, basicamente aqui, ele faz perguntas: como você ensina algo que você não vive? A maior distância espiritual aqui não é o homem e a religião, não é. A maior distância espiritual não é entre o homem e a religião, é entre o discurso e a prática. Você ensina, mas não vive. Você fala, mas não faz. Isso é forte, não é, gente? Olha isso aqui, o que ele fala. Dos versículos 25 ao 29, ele estava falando da circuncisão do coração, por exemplo. Mas aqui nesses versos 21 até o 25, o 24, ele fala da dureza, do exemplo na prática que eles não estavam fazendo. Fala contra o roubo, mas rouba. Fala contra o furto, mas furta. Fala contra o adultério, mas adultera. Fala contra a desobediência, mas desobedece. Não viver aquilo que prega. E isso é forte. Isso é confrontador. Que o Senhor tenha misericórdia de nós. E vivermos somente aquilo que estamos ensinando. Viver a verdade pura, genuína. Ser transformados por essa verdade. Nos deixar ser transformado por ela. Já nos versículos 25 ao 29, ele fala da circuncisão. Olha só, a circuncisão tem valor se você obedece à lei,
Mas se você desobedecer à lei, a sua circuncisão já se tornou incircuncisão. Olha que forte isso, porque a circuncisão nessa época era muito importante para os judeus. Olha só, se aqueles que não são circuncidados, aqueles que se referem aos gentios, obedecem aos preceitos da lei, não serão considerados circuncidados? Aquele que não é circuncidado fisicamente, mas obedece à lei, condenará você que tem a lei escrita e a circuncisão, e é transgressor da lei. Não é judeu quem é apenas exteriormente, nem é circuncisão o que é meramente exterior e física. Não, judeu é quem é interiormente, e incircuncisão é a operada no coração pelo Espírito de Deus e não pela lei escrita. Para estes o louvor não provém dos homens, mas de Deus. Você entendeu esse texto aqui agora? Vamos finalizar já já. Mas você entendeu esse trecho agora, dos versículos 25 ao 29? Circuncisão do coração, é o que Paulo fala aqui. Aqui Paulo chega no centro. Deus não procura apenas sinais exteriores, não basta. Que nem era a regra, né? Era uma lei dele circuncidar. Aqui Paulo chega no centro. Deus não procura apenas sinais externos. Ele diz: o verdadeiro povo de Deus não é definido apenas por rito, por rituais, por aparência, exteriormente. Paulo aqui ele está dizendo: não é tradição. Deus vai olhar por transformação interior. Deus não quer apenas mudança externa, Ele quer transformação do coração. E sabe, depois que a gente observa aqui, estuda o capítulo 2, a gente tira algumas lições práticas para a nossa vida hoje. Primeira, julgar os outros não torna ninguém mais santo. Anota isso aí, para você jamais esquecer. Põe aí assim no seu caderninho, assim, ó, lições práticas que tira do capítulo 2 de Romanos. Primeira, julgar os outros não torna ninguém mais santo. Coloque sim em primeiro lugar. Julgar os outros não me torna mais santa. Às vezes o julgamento revela, sabe o quê? Orgulho escondido. Segunda lição, anota aí. Aparência espiritual não substitui transformação. É possível parecer muito espiritual aos olhos dos outros e ainda estar longe de Deus, longe da presença de Deus. Anota aí a terceira lição que você pode aprender aqui no capítulo 2 de Romanos. Conhecimento bíblico sem prática endurece o coração. Vou repetir. Conhecimento bíblico sem prática endurece o coração. Saber não é suficiente, tá bom? Próxima lição para você anotar aí. Deus vê além da imagem. Ele vê a intenção, a motivação e verdade interior. Sabe, o evangelho transforma primeiro o coração. A mudança verdadeira, ela começa aqui dentro, não é por fora. Então pare de quando uma pessoa se rendeu aos pés de Cristo, você queira já que ela tira isso, tira aquilo. Para, a transformação primeiro começa por dentro e depois o Espírito Santo vai mostrando o que precisa ser transformado, lapidado, orientado. Ele vai usar às vezes você, outras pessoas, mas é a própria Bíblia que vai orientando. Você vai instruindo, vai discipulando. Para isso que existem os discipulados. E ela vai se amoldando às novas
práticas. O Evangelho transforma primeiro o coração. Sabe, Romanos 2, ele nos mostrou hoje algo muito sério. O problema espiritual nem sempre está no pecado visível. Às vezes o perigo maior, sabe onde que ele está? Na aparência sem transformação. Nessa religiosidade vazia. Nessas acusações muitas vezes condenatórias, sem amor nas palavras. Na religiosidade sem relacionamento com o Criador. No conhecimento sem arrependimento. Por que é possível isso? Frequentar ambientes espirituais, conhecer versículos, decorar a Bíblia toda. Tem gente que conhece a Bíblia de Gênesis a Apocalipse. Falam de Deus, mas ainda tem um coração distante dele. Paulo, ele nos confronta hoje como uma verdade muito profunda. Deus não vê apenas aquilo que mostramos às pessoas. Ele vê o coração. Sabe como eu estou hoje aqui falando com vocês? Isso está sendo transmitido ou vai ser transmitido depois para todo mundo que estiver na internet querer assistir. Mas Deus, ele não vê apenas o que eu estou mostrando para vocês aqui. Ele conhece a minha intenção, o porquê eu estou fazendo isso. Para quê? Qual é a intenção? Ele vê o coração. Ele vê o coração. E talvez hoje Deus não esteja confrontando apenas comportamentos. Não. Talvez hoje Deus esteja tentando alcançar áreas internas que ninguém vê. Por exemplo, orgulho, soberba, autossuficiência, frieza espiritual, endurecimento de coração. Porque o verdadeiro evangelho não transforma apenas a aparência, é claro que é uma consequência. Porque quando ele te transforma por dentro, essa luz vai invadindo todo o seu ser e você é transformado também exteriormente. Mas primeiro ele transforma o seu interior. Amém? Vamos fazer uma oração para a gente terminar hoje? Fazer uma oração, respire bem fundo. Que essa palavra tenha tocado verdadeiramente o teu coração. Coloque amor nas minhas palavras, coloque amor nessas palavras. Fecha os seus olhos, vamos orar comigo, ó. Respira fundo. Solte o ar lentamente, respira mais uma vez. Pai, a ti te rendo graças, porque o Senhor é bom. As suas misericórdias não têm fim. Obrigado porque sempre nos ouve, Senhor. Mesmo às vezes não achando que o Senhor está ouvindo, o Senhor sempre nos ouve. Pai, nos ajude em nossas limitações, nos ajude em nossas fraquezas, tira toda a religiosidade do nosso coração. Pai, que possamos aprender que o maior pecado não é aquele visível aos olhos humanos, mas aquele que está escondido no coração. Que aqueles também, Senhor, que estão praticando esses pecados visíveis, também não se achem superior por causa desse capítulo 2, onde fala em confrontos religiosos, mas que também reconheçam que precisam de Ti. Porque às vezes pode usar essa mesma arma das Escrituras para poder condenar os religiosos, como os religiosos condenam os pecados visíveis e vice-versa. Pai, que possamos ter um coração segundo o Teu coração, que possamos ser transformados,
que possamos ter sensibilidade à nossa consciência moral para entendermos quando erramos e quando estamos no caminho correto e voltar. Muitas vezes com necessidade de arrependimento, que possamos nos arrepender, que possamos buscar mais a tua face, que possamos buscar ter mais relacionamento contigo, que possamos estar mais próximos de ti, que possamos não viver vida de aparência, Pai, mas uma vida genuína de transformação em ti, transformação na tua palavra, buscar a tua face como nunca buscamos, que possamos buscar o teu perdão continuamente. Perdão, Senhor. Nos ajude a melhorar todos os dias. Nos ajude a ajudar as pessoas. Nos ajude a proclamar o teu evangelho. Nos ajude a viver a tua verdade, a tua palavra. Senhor, abençoa todos que estão aqui, ouvindo esta mensagem. Traz transformação, Pai. Que eles possam ter o coração ensinável, a mente aberta para serem confrontados com a tua verdade. Que eles possam, Senhor, continuar proclamando essa verdade genuína. Pai querido, abençoa, guarda, transforma, ajuda, Pai, porque muitas vezes não conseguem sozinhos. Não conseguimos sozinhos, somos seres limitados. Mas que possamos buscar a Ti e encontrar em Ti a transformação, para que o Senhor veja em nós as nossas intenções puras, Pai. E como diz lá em Filipenses, tudo que é verdadeiro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, tudo que é louvável, seja isso que ocupe o nosso coração, o nosso pensamento, para que possamos transbordar tudo isso em outras vidas e viver o teu evangelho puro, genuíno e transformador. Transforma-nos nesta manhã, Pai, e que a tua palavra seja guardada em nossos corações e que não vivemos só de ouvir, mas praticar. Que possamos praticar, Senhor. Que possamos praticar. Ah, Pai, que essa mensagem possa ser alcançada nos 4 cantos dessa terra. Em nome de Jesus. Amém? Amém? Ah, Senhor, não permita, não é mesmo, que a religiosidade endureça nosso coração. Nos livra, Pai, de viver apenas uma aparência espiritual. Você pode dizer isso comigo hoje? Ah, Senhor, nos ensina a viver um relacionamento verdadeiro contigo. Som do nosso coração. Trata nossas intenções. Quebra todo orgulho, toda soberba. Ah, Senhor, toda obstinação. Gera em nós um arrependimento sincero, puro, verdadeiro. Que não sejamos apenas ouvintes desta palavra, mas que possamos ser pessoas verdadeiramente transformadas pela palavra. Amém? Você pode dizer isso comigo hoje? Porque este é o desejo do meu coração hoje, para a minha vida e para a tua vida. Bom, finalizamos por aqui. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe o seu lar, que Deus te traga muita paz, saúde, vida abundante. Guarde isso com você. O Evangelho, ele não veio apenas para melhorar comportamento de pessoas. O Evangelho veio para transformar corações.